Boa noite. Sejam todos bem-vindos para o nosso estudo das obras de Manuel Filomeno de Miranda, psicografadas por Divaldo Franco. Nós estamos estudando a série sobre obsessão e vamos comentar sobre o sexto livro, que se intitula Loucura e Obsessão. Nós somos um grupo de estudantes da doutrina espírita, do Evangelho, e nos reunimos aqui para refletir juntos sobre os ensinamentos do livro. Inicialmente, quero agradecer a todos vocês, a participação dos que estão aqui conosco ao vivo e também aqueles que irão assistir depois pelo canal do YouTube Leitura de Livros Espíritas, onde nós publicamos o estudo, essa gravação toda terça-feira, logo após o estudo, por volta de 9h30, 21h30. Pedimos que se inscrevam no canal, ativem o sininho e, se gostarem, curtam os vídeos para que o estudo possa ser divulgado para outros que se interessem pelo assunto. Peço agora que todos desliguem seus microfones para que possamos fazer a nossa oração, para dar início à nossa tarefa de hoje. Vamos elevar nossos pensamentos na direção de nosso Pai Celeste e de nosso irmão maior, nosso Mestre Jesus, para pedir que a paz e o amor de Jesus estejam conosco. Senhor, rogamos seu amparo para os propósitos de bem servir. Reunimos aqui para mais um estudo. Pedimos seu auxílio, que o Senhor nos conduza na realização dessa tarefa, que possamos estar receptivos à inspiração dos seus mensageiros e que os ensinamentos do livro possam iluminar nossos caminhos na jornada evolutiva, facilitando assim a nossa compreensão e a nossa caminhada. Pedimos, enfim, sua proteção para a realização do nosso estudo, que assim seja, graças a Deus. Então, hoje estamos com o capítulo 24, eu acho, peraí, 24, que se chama O Trágico Desfecho. Quando eu peguei, eu falei, "Ué, será que vai acontecer alguma coisa com o pessoal?" Eu já tinha lido, mas depois de tantas vezes que a gente vai lendo, eu falei, não, alguma coisa vai acontecer, porque é outra pessoa, outro pessoal que vai aparecer hoje, e nós vamos conhecer a historinha aqui agora. Então, estou no estudo 39, e o Miranda começa a falar que as atividades socorristas prosseguiam. Cada momento brindava-nos com experiências novas, ricas de ensinamentos, em convites constantes à reflexão. O amorável Dr. Bezerra, sem prejuízo das múltiplas tarefas que desenvolvia, dedicara-se ao caso Carlos e, por extensão, a outros, com o amor e devotamento de pai vigilante e abnegado. Nesse intervalo, ao cair da tarde, apresentando sinais de preocupação, convidou-nos a seguir ao necrotério da cidade, a fim de atender, em regime de urgência, um casal desolado. Quando ali chegamos, o ambiente era tumultuado por entidades de variada procedência, entre as quais se destacavam as entidades perversas e vampirizadoras, com fisionomia lupina, dependentes das viciações psíquicas a que se entregavam, altercando umas com as outras em pandemônio assustador. Então, para lembrar aqui que isso está acontecendo aí, também tem um exemplo disso no livro Obreiros da Vida Eterna, quando o padre Hipólito chega lá no cemitério e explica para o André Luiz que nos cemitérios costuma congregar-se compacta fileira de malfeitores, atacando vísceras cadavéricas para subtrair-lhes resíduos vitais. Então, esses espíritos vão, aqui que está falando aqui em cima, que eles se entregam a viciações psíquicas, porque eles se entregam a ter que ficar viciado em é, tirar o fluido vital, que ele fala aqui, resíduos vitais, dos que estão desencarnando, que na verdade ainda estão ali, né, presos no corpo, e que eles, dos que não estão protegidos, né, e que eles vivem disso, então ficam num cemitério, aí que ele fala aqui, lutando, aqui altercando uma com as outras, brigando uma com a outra, brigando, ele fala em pandemônio assustador. No entanto, também, Miranda fala que percebiam espíritos afeiçoados ao bem, que se dedicavam à proteção dos recém-desencarnados, que pudessem receber ajuda, que pudessem, veja bem, tem alguns que não podem porque eles não estão na sintonia daquilo. Então, os que podem, eles vão lá e ajudam o desencarnado, o recém-desencarnado, tanto quanto seus espólios cadavéricos, eles ficam aí vigiando também, além do espírito, a parte do corpo, né? Porque eles atacam ali e ficam atacando.
todos que estão sem a proteção. Bom, a agitação se apresentava, igualmente, entre os companheiros encarnados, vitimados pela desencarnação violenta dos familiares, ou em expectativa pelo resultado das necrópsias aclaratórias de causa morte nebulosa. Então, tinha muitos familiares ali com várias pessoas ali que tinham desencarnado e eles estavam pegando as necrópsias. Agora vamos ver que isso também vai acontecer com o nosso personagem de hoje, com a personagem de hoje. Numa sala atendida por gentil profissional, deparamos-nos com uma dama de meia idade em aturdimento, cuja cabeleira prateava, e um senhor, algo mais velho, visivelmente abatido, quase em estado de choque, segurando duas laudas de papel escritas à mão que lhe pendiam sobre o colo. Não tive, a Miranda que fala assim, não tive dificuldade em identificar os combalidos. Tratava-se do amigo Joaquim Fernandes e sua senhora, afeiçoado médium receitista e trabalhador de respeitável agremiação espírita, que muito conhecíamos, em razão dos seus múltiplos trabalhos sob a luz do espiritismo. Ante a minha surpresa, o benfeitor sussurrou-me: é sim, o nosso devotado médium, que experimenta o traspassar do punhal da aflição difícil de ser superada. Um drama antigo tem, nesta hora, tormentoso desfecho nesse senhor, cujas consequências se arrastarão por muitos anos, qual vem acontecendo desde o eclodir das primeiras manifestações. A invigilância do homem sempre posterga as soluções que poderiam ser realizadas antes que se transformassem em dores acumuladas. Pensando na vida apenas do ponto de vista material, o homem deseja fruir hoje e chorar arrependido num demorado amanhã, a renunciar agora para beneficiar-se largamente depois. Leiamos a carta, embora eu já esteja informado da ocorrência ali narrada. Aí o Miranda fica pensando assim, vai colocar aqui. As técnicas de aquisição de conhecimento dos fatos e acontecimentos nos quais não se encontrava presente e que dava mostra o mentor e de que dava mostra o mentor, quer dizer, ele sabia, ele conhecia os fatos, conduziam-me uma ideia aproximada do que deve ser a conquista superior da ubiquidade, de que são portadores os espíritos puros. Muitas das técnicas de aquisição de conhecimento dos fatos que ele possuía me escapavam ao entendimento, como se o incansável amigo fosse, em si mesmo, um centro de computação especial. Então, para lembrar que o que é ubiquidade, no Espiritismo, a ubiquidade é a capacidade de um espírito irradiar seus pensamentos e a sua influência para diversos lugares simultaneamente. O espírito não se divide, sua consciência permanece única, mas sua irradiação, luminosa e mental, pode ser percebida em múltiplos pontos, agindo como um foco de luz, iluminando vários espelhos ao mesmo tempo. A extensão do poder de ubiquidade de um ser depende diretamente do seu grau de evolução moral e intelectual. O fenômeno é comparado à luz do Sol. Ele está fixo em um ponto, mas sua energia e claridade são irradiadas em todas as direções, alcançando vários lugares ao mesmo tempo, sem que o Sol precise se dividir ou se fragmentar. Então, voltando aqui para o texto, o Miranda vai dizer que a carta, né, a missiva, grafada em letra irregular, traduzindo o estado nervoso de quem a escrevera, terminava em dura sentença com pedido comovedor de perdão, dirigida aos pais. Após as palavras de amor profundo, ricas de ternura e dor, culminava dizendo: vocês me deram a vida corporal e sacrificaram-se por toda a existência, a fim de que sua filha fosse honrada e feliz. Nunca mediram esforços em favor da minha aventura primeiro, para depois a sua. Facultaram-me o título universitário e o excelente trabalho a que tenho me entregado com responsabilidade e consciência de dever. Devo-lhes tudo e amo-os com total empenho da alma. Todavia, sofro muito, experimentando estranha dor que me macera revelar-lhes. Sou frágil nessa área que é a do amor. Apesar de jamais ele me haver faltado nos seus sentimentos a mim dirigidos, a adolescência e a idade da razão levaram-me a buscá-lo em expressão diferente. Há pouco, quando o encontrei,
Passei a viver no mesmo momento um céu e um inferno, que agora alcança o seu estado máximo. O homem a quem amo e que diz me amar é, infelizmente para mim, casado e pai generoso. O nosso é um amor impossível na terra, exceto se nos dispusermos a fruí-lo no mar das lágrimas dos outros, que não lhe merecem a deserção do lar. Fui forjada nos metais da dignidade, que o carinho de paz modelou no meu caráter. Não é necessário me nudenciar mais nada. Não podendo viver com ele, nem me sendo possível prosseguir sem ele, retiro-me de cena, preferindo sofrer e fazer os seus corações amantíssimos chorarem uma filha digna a permanecer, para desprezo de muitos, inclusive de vocês, que planteariam uma filha alucinada. Perdoem-me, anjos da minha vida. Não pensem que ajo egoisticamente, esquecida do amor de vocês. Pelo contrário, atuo em homenagem a seu amor e por amor também. Não avalio em profundidade a tragédia do suicídio. Tenho-o na mente há algum tempo e não o posso adiar mais. Ou optarei pelo suicídio moral, que culminará certamente mais tarde nessa forma infeliz. Ele, o homem amado, ficará tão surpreso com o meu gesto alucinado quanto vocês estarão ao ler esta carta. Mais uma vez, abençoe-me e intercedam a Mãe de Jesus pela filha que os ama, porém não suporta mais viver. E despedindo-se com palavras assinaladas pela dor selvagem, assinava, trêmula, o nome. Vi lágrimas nos olhos do afetuoso doutor Bezerra, que envolveu os pais desolados em energias calmantes, permitindo-se detectar pelo sofrido irmão Fernandes, porque o irmão Joaquim Fernandes é médium, né? E aí ele vai detectar que o doutor Bezerra está ali com ele. E então aí ele parece que desperta dessa hebetação que ele estava se demorando, né? E ele aí fala: o nobre cavalheiro rompeu por fim em pranto volumoso, que buscava conter a custo. Embora eu me encontrasse igualmente comovido, orando, procurei contribuir para que as agonias daquele momento se lhe fizessem atenuadas. Aí doutor Bezerra vai dizer: o choro far-lhe-á bem. Falando com o Miranda, né? As lágrimas que nascem no coração diminuem as dores da alma e acalmam o sistema nervoso em tensão. Então, chorar também faz bem, né? Que tá na hora que a gente vai acalmando o nosso sistema nervoso após um choro que a gente está assim, desabafando, né? No momento próprio, o amigo espiritual passou a respirar o médium, infundindo-lhe coragem para o prosseguimento da luta, recordando-lhe a esposa mais fraca e os necessitados que lhe pediam ajuda. Então ele começou a inspirar o Joaquim, o Fernandes, para que ele, dali, com a energia do Dr. Bezerra junto, né, ele pudesse ter mais força, né? E a indução poderosa do espírito afável passou a levantar as forças do aflito, que foi se recompondo interiormente, assim voltando à realidade dos deveres que permaneciam, dos compromissos por atender que aguardariam. Todavia, vendo o guia bondoso e captando-lhe o pensamento, ele exclamou, sem palavras, né? Então ele começou a conversar com o doutor Bezerra. O senhor estava com a razão naquele remoto dia. Antes houvesse sido naquela ocasião. Ó Deus meu! E aí ia retornar à depressão quando o doutor Bezerra exorta a coragem, repreendendo. Fernandes, a lamentação é tóxico destruidor que não podemos utilizar. A vida é mais sábia do que nós e deveremos aceitá-la conforme se nos apresenta. Nada de lamúrias. Onde está o combustível da fé, a fim de que brilhe a sua luz? Esse é um momento de reconstrução e não de abatimento. Sobre as ruínas surgem as flores. Na terra sulcada pela enxada saem os trigais abençoados para o pão. E na fresta da rocha, débil planta se sustenta, diminuindo a aspereza do mineral. Agora, levante-se e conforte a esposa abatida. Então, vou dar uma paradinha aqui para a gente ter os comentários, tem muitos comentários. E aqui nesse momento que o doutor Bezerra fala com o Joaquim. Não, o Joaquim fala para o doutor Bezerra: o senhor estava com a razão naquele remoto dia, antes houvesse sido naquela ocasião. Eu vou dar só um spoilerzinho básico, senão vai ficar muito sem noção o capítulo, se a gente não vai ler os dois de uma vez, né?
sobre o passado. Então, há 20 anos, o Joaquim ficou com a sua filhinha Sara, nessa daí que agora praticou, que causou, praticou seu suicídio. Ele acompanhou uma grave enfermidade dela. E ela foi desenganada pelo médico. Ela estava com por volta de 6 anos. E deveria ter ali, naquela idade, encerrado o capítulo da atual reencarnação, em face de um suicídio anterior que a vitimou. Então ela foi suicida, veio como filha dele e teria que ficar, cumprir lá os 6 anos, né? Quem sabe que acontece isso. E ela foi desenganada. Mas não vou contar o que vai acontecer no próximo capítulo, mas já dá para perceber que ela não morreu, né? De qualquer maneira, ele agora está começando a botar, encaixar as pecinhas e está vendo que alguma coisa poderia ter acontecido de outra forma, né? Então vamos lá. No momento que fala aqui no texto que a invigilância do homem, né? Pensando na vida apenas do ponto de vista material, ele deseja fluir hoje e vai chorar arrependido amanhã, ao invés de renunciar agora os prazeres da vida, né? No caso aqui é o amor que ela queria, para beneficiar-se largamente depois. Então, do ponto de vista puramente material, é a tentação de ceder aos prazeres instantâneos hoje, arcando com o peso do arrependimento amanhã, em vez de escolher a disciplina atual para colher frutos doadouros no futuro. É optar pelo prazer passageiro, sem limites, costuma gerar um vazio existencial, enquanto a renúncia e o planejamento responsável abrem caminho para uma alegria genuína e duradoura. É futura, mas é duradoura. Todos nós passamos por momentos em que precisamos de apoio para lidar com sobrecargas ou desafios da vida. Devemos reconhecer nossos limites e pedir ajuda. Isso é um sinal de maturidade, não de fraqueza. A ajuda pode estar na conversa com parentes e amigos, no atendimento fraterno da casa espírita, na consulta com um profissional e na conversa também até com o atendente do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, especificamente no caso desse, quando a pessoa está pensando em tirar sua vida. A ligação é grátis, 188, qualquer pessoa pode ligar que vai ser atendida. E o CVV faz um lindo e importante trabalho de acolhimento e escuta que possibilita o desabafo da pessoa, fazendo com que ela se sinta melhor e aí consegue refletir sobre o que está acontecendo. Assim, ela sai do estado perturbado em que se encontra e consegue força para seguir em frente com mais aceitação dos fatos. Em referências sobre esse trecho que a gente tinha no capítulo, temos aqui o Livro dos Espíritos, que fala sobre suicídio em várias partes do livro, trouxeram a pergunta 957, quando Kardec vai questionar quais, em geral, as consequências do suicídio em relação ao estado do espírito. Bom, aí a resposta vem. As consequências do suicídio são muito diversas, não apenas determinadas, e em todos os casos correspondem sempre às causas que o produziram. Então, já que tem atenuantes, agravantes, a gente sabe, não existe tal pena para esse aqui vai ficar assim, e vai ter esse sofrimento. E isso é de acordo com que a causa que produziu isso, né? Ainda vai depender do estado da pessoa. Nós vamos ver alguma coisa depois. Há, porém, uma consequência a que o suicida não pode escapar. Todos vão ter essa consequência, que é a do desapontamento. Porque a pessoa vai constatar que a vida continua e que agora ela está se sentindo pior. A morte não traz alívio, ao contrário, ela traz mais tristeza no sentido de ver que os seus problemas continuaram. Então, continuando a resposta aqui, dessa pergunta 957, quais são as consequências, né? Continuando a resposta, os espíritos vão dizer: mas a sorte, que sorte, destino, que é sinônimo de destino aqui, não é a mesma para todos. Depende das circunstâncias. Alguns expiam a falta imediatamente. Outros, em nova existência. Imediatamente quer dizer que no plano espiritual. Lógico, se a pessoa se suicidou, tirou sua vida, vai expiar a falta, que é logo em seguida no plano espiritual, e sofrem muito. Outros vão ficar expiando a falta numa nova existência, que vai ser pior do que essa que eles interromperam. Curso dessa. Com certeza vão ter consequências ali, né?
E na sequência da resposta dessa pergunta aqui 957, vem uma nota de Kardec, e ele vai falar que a observação, que no caso é feita pelos relatos dos espíritos que ele tem, né? Essa observação mostra que os efeitos do suicídio não são idênticos. Alguns há, porém, comuns a todos os casos de morte violenta e que são consequências da interrupção brusca da vida. A primeiro, a persistência mais prolongada e tenaz do laço que une o espírito ao corpo. Então, no caso do laço do perispírito que une o espírito, né, o perispírito ao corpo. Por estar quase sempre esse laço na plenitude de sua força, no momento em que é partido. Ao passo que, no caso de morte natural, ele se enfraquece naturalmente, gradualmente. As consequências desses estados de coisa, do caso dessa morte é, é, violenta, né, abrupta, são o prolongamento da perturbação espiritual, seguindo-se a ilusão em que o espírito se conserva de que ainda pertence ao número dos vivos. A afinidade, que no caso ele chama afinidade, é a aderência que existe entre o perispírito e o corpo, né? Então, essa afinidade que permanece entre o espírito e o corpo produz, em alguns suicidas, uma espécie de repercussão do estado do corpo no espírito. Por quê? Porque ele não se desliga, né? O corpo não se desliga. E nós sabemos que tudo que o corpo sente passa para o perispírito, né? E se ele não está desligado, aí ele fala, vai ter uma espécie de repercussão do estado do corpo no espírito, que, assim, a seu mau grado, né? Não gostando, ele sente os efeitos da decomposição do corpo, de onde lhe resulta uma sensação cheia de angústias e de horror. Estado esse que também pode durar pelo tempo que devia durar a vida que sofreu a interrupção. Então, isso poderia ficar anos. Porém, esse horror, inclusive, chega com os relatos que a gente vê no livro do Céu e Inferno, tudo, chega até a ver a decomposição e verem larvas comendo, né, o corpo deles. Isso a gente vê em alguns espíritos relatando. Bom, não é geral esse efeito, mas em alguns casos, o suicida fica isento das consequências da sua falta de coragem e, cedo ou tarde, expia de um modo ou de outro a culpa que incorreu. Assim é que certos espíritos, que foram muito desgraçados na Terra, disseram ter se suicidado na existência precedente e submetido voluntariamente a novas provas para tentarem suportá-las com mais resignação. Então a pessoa vem e ela voluntariamente pede uma prova para ver se agora eu vou suportar com resignação, para não vou me suicidar, né? E o que que acontece? A pessoa vem já de um suicídio de outra existência. E aí isso é muito forte, né? Se a pessoa não tiver aquilo ali, uma formação, que no caso a menina até tinha, né? Ela era filha de pessoa espírita, com certeza tinha uma, como ela fala, que tinha tido uma educação moral muito boa. E aí, o que que acontece? Eles pedem isso. A maior parte desses espíritos, sofre o pesar de haver feito uma coisa inútil, pois que só decepções encontram. Não vai adiantar nada tirar a vida, porque vai encontrar só decepção, foi inútil. A religião, a moral, todas as filosofias condenam o suicídio como contrário às leis da natureza. Todas nos dizem, em princípio, que ninguém tem o direito de abreviar voluntariamente a vida. Ao Espiritismo estava reservado demonstrar, pelo exemplo dos que sucumbiram, que o suicídio não é uma falta somente por constituir uma lei, a infração de uma lei moral. Porque isso aí pouco peso faz para certos indivíduos. Eles não estão nem aí se você vai infringir lei moral, lei de Deus. Ele é um ato estúpido, pois que nada ganha quem o pratica. Então, o Espiritismo demonstra, vai mostrar isso, né? Com todos os estudos que Kardec foi fazendo. No livro Céu e Inferno, para explicar melhor essa situação do espírito de sofrimento depois, no capítulo Passamento, nós vamos ver que a intensidade e duração do sofrimento que acompanha a morte estão na razão direta à força de aderência que une o corpo e o perispírito, ou seja, da afinidade existente entre o corpo e o perispírito. Quanto maior for essa afinidade, mais aderente, né, mais penosos e prolongados serão os esforços do espírito para desprender-se, maior o seu sofrimento.
Então, vai sofrer mais, vai demorar mais, né? A causa principal da maior ou menor facilidade de desprendimento é o estado moral da alma. Se o estado da alma está elevado, vai ter facilidade de desprendimento. Se é uma alma que não tem estado elevado, ela vai demorar muito mais. A afinidade, a aderência entre o corpo e o perispírito é proporcional ao apego à matéria. A matéria, lembrando sempre que são as coisas materiais, não é só a vida material. Então, há tudo que existe na vida material. Aí, no caso aqui dela, é o quê? É o amor que lá da pessoa, do cara que ela tava, que ela gostava, né? Que era casado. Então, isso é um apego. O quê? Uma pessoa. Então, aqui na vida material. Qualquer apego que você tenha a qualquer a parte aqui da vida material, e isso vai te prender mais no o teu corpo, o perispírito, e aí você fica com dificuldade de desligar o seu espírito na hora da morte. Então, para resumir, quanto mais apego, mais lento e mais difícil é o desprendimento do perispírito, e mais o espírito sofrerá. Porque o perispírito, a gente já botei como observação, para lembrar que ele se une com o corpo, molécula a molécula. Então, na hora de desprender, se a pessoa tem uma morte natural, vai desligando molécula a molécula. Então, na hora que você tira, que rompe assim, facilmente, além de ter esse sofrimento todo aí, vai sentir as dores e tudo, ele não vai conseguir desligar fácil, porque a pessoa ainda está apegada, né? Já, ela geralmente já nesse caso aqui do suicídio, ela já está com algum apego na vida, porque nem que fosse um trabalho, fosse uma coisa da família, um sofrimento causado pela família, aí acontece isso ficar muito aderido, né? É no suicídio, principalmente, que essa situação é mais penosa. Estando o corpo ligado ao perispírito por todas as suas fibras, porque não era para a pessoa morrer naquela hora, está todo ligado, as convulsões orgânicas repercutem todas na alma, que experimenta atrozes sofrimentos delas provenientes. Então, das fibras que estão presas, né? Está repercutindo na alma. O sofrimento vai bater na alma também. Na morte violenta, nenhuma desagregação parcial pode iniciar previamente a separação entre o corpo e o perispírito, que é o que acontece numa morte natural. Vai desagregando e devagarzinho, antes, né, a pessoa já está ali doente, aí no final, vai finalzinho já desligando suavemente. A vida orgânica, no caso na morte violenta, está em plena exuberância de força e é subitamente interrompida. Os laços que unem a alma ao corpo são rompidos de forma violenta e inesperada. Isso provoca um torpor momentâneo, surpresa ou horror, e o espírito pode não se dar conta de imediato de que morreu. O espírito, pego de surpresa, encontra-se atordoado. Ao perceber que pensa, acredita-se ainda vivo, prolongando-se essa ilusão até que compreenda o seu estado. Tal estado de ilusão oferece uma variedade infinita de nuances, conforme o caráter, o conhecimento e o grau de adiantamento moral do espírito, ou seja, o grau evolutivo do espírito. E aí são milhares de tipos, como eu já sempre falo, de morte, de desencarnação, de desligamento, milhares de tipos de reencarnação. Nós não podemos generalizar nada nunca, porque cada um é um espírito, cada um tem o seu caráter, seu conhecimento, seu grau de adiantamento moral. Isso aí todos vão ter atenuantes, agravantes. Então, no caso aqui, desse tipo de morte violenta, por não acreditar que morreu, muitas vezes, sentindo-se preso ao corpo físico ou ao local da tragédia, pode reviver o momento da morte repetidamente. No caso, especialmente no caso suicida, ele fica revivendo e pensando aquela ideia fixa repetidamente no momento que ele praticou o ato de tirar sua vida. Aí, nesse caso, a situação de desprendimento é mais penosa. Por estar com o perispírito ainda densificar, muito denso e preso ao corpo, porque está em vida exuberante, né? Estava no auge da vida, porque é cheio de fluido vital, o espírito pode sentir, mesmo que parcialmente, o processo de decomposição orgânica, como a gente já falou. Então, agora eu vou dar uma paradinha para a gente fazer os comentários e ver as dúvidas aqui, nesses casos que já li.
É isso, quando eu tava fazendo a leitura, né, eu fiquei pensando, gente, o pai dela não explicou pra ela o que acontece, né, após o suicídio. Eu fiquei assim, como assim? O pai é médium, né? Como é que ele não falou nada com ela, né? Porque, poxa, acho que depois que você sabe, né, o que acontece após o suicídio, eu particularmente não tenho nem coragem, né, de cometer, né, tenho um medo danado, né? E ela vai assim de boa, né? E você vê, já é a segunda vez, né? Ela já foi antes também, né? Mas É, também mas fica essa impressão, né? a De uma gente encarnação vamos, para outra, né? vamos Também. ver no próximo capítulo, mas ele, como espírita, com certeza, ela recebeu essas informações. Mas existem espíritas que se suicidam, mesmo sabendo de tudo isso que a gente leu aqui agora. Nossa, E eles vão como lá assim? porque é a hora do desespero, a pessoa nessa hora não pensa, e a gente vai ver a seguir no texto É. que o médico vai falar que a pessoa está desequilibrada, realmente. É um Uhum, desequilíbrio completo da mente. Ainda tem um agravante que a uhum. gente vai ver daqui a pouco também. Então, assim, o que que acontece? A gente não pode partir do princípio que a pessoa, ela sabe o que acontece. Porque no fundo, fundo, as pessoas, o desespero é tão grande que ela acha que vai ser melhor. Ah, eu quero parar, não quero mais pensar nisso. Só que não, né? O pensar vai ser É. ainda por cima insistente. A pessoa vai ficar ali pensando naquela, vai Revivendo aquilo, né? revivendo Nossa. isso, todos os relatos. Para quem leu o livro Memória de Suicida, muito bom esse livro, tem gente que tem medo de ler. Ele só é grosso, grande, mas para quem quer conhecer profundamente, além do mais, também, além disso, do plano espiritual que vai ter na Colônia de Maria, que é lindo o livro é muito bonito. É pesada a leitura dele, Su? Não Nunca acho li, não. pesado. Para gente que está estudando essas coisas aqui, não tem nada de pesado, nada. No início, tem o relato do autor, que é o Camilo, contando que ele estava justamente nessa perturbação, ele via, se via, revia, daí eles vão seguindo para o local, na sintonia. Vai reunir um monte de espíritos que são suicidas, que tem gente que acha que isso é uma coisa besteirada danada, mas aí cada um pensa do seu jeito. Eu acredito que possa ser assim mesmo, juntar aí, pela sintonia, junta eles todos em locais escuros, cavernas, e eles ficam ali Uhum. e vai havendo aquela, como a gente já viu aqui com aquela rede que vai retirando os espíritos, né? Que estão querendo estão querendo se melhorar. E vai havendo uma Se- carro, vai passando sempre uma caravana e vai Seria levando. tipo um umbral suicida, mais Então, ou menos isso. é uma região que eles explicam Aham. nas profundezas, porque eles não ficam em locais abertos com. Assim, pensa bem, pessoa que está muito mal, ela sempre quer, até para o pessoal da depressão, quer um lugar escuro, quer ficar quietinho num canto. Uhum. Então, quando o espírito está muito perturbado, ele quer a mesma coisa. Então, imagina o espírito que acabou de passar por essa situação, retirar a vida e fica com aquela situação na cabeça, lembrando, ele vai procurar, não é ele que procura, na verdade, ele vai sendo A levado sintonia, né? Uhum. atraído e magneticamente vão Gente. juntando, né? Todos que têm a mesma sintonia e vão sendo levados para esses locais onde tem um monte, cada um com o seu problema, e o livro vai trazer cada um com o tipo de prática que ele fez para tirar a sua vida, e eles vão ser Uhum. levados para lá e mostra muito sofrimento no começo, mas tudo que a gente viu aqui não tem nada de novidade. É novidade no sentido Uhum. especificamente abordar como eles são recolhidos, tem chamada, tem nome. Então, são as coisas interessantes que eu acredito que possa ser assim. Para mim, não. Eu sei que eu sempre falo que eu leio tudo, e se eu chegar lá e achar que não tem nada disso, que é tudo flutuando nas nuvens, ou então a gente estiver num lugar que não tenha nada especial, muito bom, a gente leu, já leu. Agora, não vou me surpreender com nenhuma coisa. Então, vale a pena ler para quem gosta de ficar, porque tem bastante estudo ali. E não tem nada de pesado. É pesado para quem nunca leu nada de, né, que é Aham. a Que não tem pessoa, entendimento ainda, né? porque ela nunca lê do André Luiz e nunca lê do Manuel Filomeno de Miranda, ela vai estranhar tudo. Agora, para gente que estuda aqui, não tem, pode ler tranquilo. Então é isso. Não é que porque ela foi criada com um pai espírita que é um médium, que ela possa No- ter consciência na hora de fazer, né? De não fazer isso, porque aí ela se deixa levar. Você vê uma coisa ainda bem, uma coisa bem assim, sem lógica, né? Que ela que se apaixonar por um cara casado, quer dizer, toda uma ideia, né? Talvez E infantil. ela podia seguir a vida dela, né? Então, Mesmo aí sem que tá, saber né? A nada. garota jovem, com tudo, a gente não vai ficar aqui julgando nem nada, mas seria, se ela tivesse mais uma maturidade, vamos dizer, fora que a gente vai ver, continuando a leitura agora, a gente vai ver que ela não conseguiu, né? Uhum. Cadê a cara? Ela ia falar alguma E coisa, o sabe? pai dela, coitado também, né? Nossa.
Pois é, imagina a dor desses Uma pais consciência, né? no É, caso. né? E aí a gente vai ver depois que ele está se sentindo culpado por isso, né? Porque na época Uhum. a menina ia acabar pronta para realmente cumprir aquele tempo. E ele, lógico que aí foi pedido dele, né? Então, mas vamos ver isso direitinho no próximo capítulo. Quem mais? Uhum. A Carla ia falar que saiu, caiu. Não sei o que que houve com a coisa dela. Mas vamos continuar então. Tem alguém mais que quer falar de alguma outra dúvida daí? Deixa eu ver, cadê a Carla? Bem. Então, né, eu vou dar uma, deixa eu ver, umas comentadazinhas aqui, só algumas coisas que eu marquei com mais. Quando eu boto negrita, porque é interessante a gente lembrar dessa história, né? Do ambiente lá no cemitério. Não só no cemitério, porque lá no Obreiro da Vida Eterna, quando ele está falando aqui dessa história do cemitério, eles também estavam lá na casa do Dimas, protegendo ele na casa dele, tá? Então, assim, que o Dimas era um espírito, que era uma pessoa também que tinha feito muita coisa boa, mas não preparou a família para o momento da morte. E aí a família estava lá no negócio de, ele não vai embora, não sei o quê. Ficou atrapalhando, ele ficou nervoso também. Então estava atrapalhando a desencarnação dele. Aí esse padre Hipólito estava explicando que também vem espíritos, ficam querendo chegar perto das pessoas, né? Não é só no cemitério não, tá? Então, querendo sugar esse fluido vital. Aí eles colocam aqui que quando tem esse, também tem os espíritos que estão cuidando, que são do bem, tá? Estão ali prontos para proteger os recém-desencarnados, aqueles que pudessem receber, aqueles que têm condições, sintonia, né? E também condições de ter sido um bom espírito, na verdade, porque quando são criminosos, né? Isso aí tem uma cena do aquele filme Ghost, que eu acho até interessante, que é lógico que não é daquela maneira que faz. Mas quando o criminoso morre lá no filme, para quem viu o filme Ghost, vem uma sombra assim negra e pega e puxa o espírito do criminoso e leva. É uma simbologia do que acontece quando esses espíritos de criminosos e pessoas que fazem maldade demais, e tudo, eles acabam a existência. E também a gente teve um livro que a gente já leu, acho que foi o Transição Planetária, que os espíritos ficam do lado esperando, cara. Saiu o espírito maldoso do corpo, eles pegam e levam. Não dá nem tempo de ninguém fazer nada, porque estão na mesma sintonia. Eles eram, inclusive, né, ligados, e aí eram, né, companheiros de crime. Então aí isso acontece. Aí no caso aqui está explicando que tem essa proteção. E essa agitação toda, e ele, o Bezerra vai falar que o homem que pensa só nas coisas materiais, que é só quer fruir o agora, ele já fala sempre, né? Isso aqui não é a primeira vez que a gente escuta, deve ser a milésima vez que ele fala, para a pessoa não ficar ligada somente e aproveitar a vida naqueles prazeres que tem, porque depois vai chorar. Amanhã vai chorar arrependido porque não aproveitou bem o seu tempo aqui para fazer o bem. Ficou só na boa vida, só querendo aproveitar a vida, né? Que a vida é curta. E aí não faz nada de bom para ninguém. E aí você não vai. Não é só fazer pessoa que não faz mal a ninguém, não fez nada, não. Você não fez mal a ninguém, mas também não fez o bem para ninguém. Vai chegar do outro lado, vai sentir essa situação, né? Se você conseguir acordar antes, se arrepender antes, ainda tá legal. E aí uma coisa que o Miranda fica impressionado, ele comenta com esse meio que o Dr. Bezerra tem de saber de tudo. Quando ele fala para ele assim, olha, vamos escutar a carta, mas eu já sei o que está lá. Então, ele fala, poxa, ele já sabe das coisas, né? Aquisição de conhecimento dos fatos, porque ele tem essa faculdade de ubiquidade, que é a capacidade do espírito irradiar os pensamentos e sua influência. Por isso que o Dr. Bezerra, ele sempre está, o Dr. Bezerra veio aqui no nosso centro, aí tem lá no outro estado está indo. Ele pode ir a vários lugares ao mesmo tempo, porque ele irradia o seu amor e as suas capacidades de ajudar, né? A sua influência para ajudar em diversos lugares. Nesse momento aqui ele está trabalhando, daqui né, com o Miranda junto, mas só que ele pode se dividir, isso não vai causar problema algum. Ele irradia toda a força dele. Então a carta a gente já viu, ela está se despedindo, está falando, está pedindo desculpa. Ela fala assim, ó, não avalio em profundidade a tragédia do suicídio. Então ela sabe que não é certo, né? Mas ela fala que não avalia em profundidade, porque ela não quis também procurar saber, né? Ela poderia ter pensado e lido, já que devia ter livro na casa dela, né, sobre isso, espiritismo, vai lá no livro dos espíritos, tem várias vezes o livro dos espíritos que está abordando o suicídio. Podia que ela queria, se ela quisesse ter uma força, ela poderia ter tido, ter tentado, né?
Aí ela pede que pedir a mãe de Jesus por ela, né, que não suporta mais viver, e até o doutor Bezerra vai ter lágrima nos olhos nessa hora. Vai envolver o irmão Fernandes, que já trabalha, ele é uma pessoa que é um médico que tem essa sensibilidade, inclusive de escutar o que o doutor Bezerra está falando. E ele vai e até com ela que ele conversa, né? Agora ele dá uma repreensão a ele, porque ele começou, ai, como eu lamento, aquele dia ele falou, olha, lamentação é tóxico destruidor, que não podemos utilizar. Nós não temos que lamentar nada, não podemos ficar lamentando a vida. A coisa que aconteceu, ele fala que a vida é mais sábia do que nós, e deveríamos aceitá-la conforme se nos apresenta. Foi responsabilidade deles aquilo? Não. Aconteceu. Lógico que é uma tristeza horrível. Imagino, nem imagino uma dor de um pai e uma, né, de uma mãe passando por essa situação. Mas só que assim, não é para ficar lamentando. Agora é a hora de fazer o quê? Levantar, como ele falou, conforta a sua esposa, que tem, né, lógico que ela, se ele não coloca aqui que ela é médium, ela é trabalhadora da casa, alguma coisa, ela, lógico, tem menos força nesse sentido, né? E aí ele fala para ela, levanta e vai ajudar a sua esposa. É hora de reconstrução e não de abatimento. Entendeu? Tá, ela quer falar alguma coisa? Oi, Su, Oi, meu telefone, minha conexão caiu, eu estava ouvindo vocês. eu vi. Eu me lembrei, quando você estava contando essa história, que tem uma situação lá no livro Céu e Inferno, lá no capítulo dos suicidas, que é a história muito parecida com essa, que o casal, para não, que eles se amavam, mas ele era casado, ou alguma coisa assim, ou ele era prometido, no caso dele, né? Alguma coisa assim, e para que não houvesse uma desonra, eles resolveram se suicidar, né? Só que eles tiveram uma decepção muito grande porque eles não se encontraram, né? Como eles imaginavam, e aí eles foram contando a história, né? A experiência. Ela, acho que foi ela que contou a experiência dela e a dificuldade, porque o que eles fizeram os afastou mais ainda, né? Da, né, na verdade, o que eles pensavam que iria acontecer, que aí, nós vamos nos unir então no mundo espiritual, né? Na vida espiritual, e o que aconteceu foi o contrário, né? Afastou-os mais ainda, né? Desse amor que eles queriam viver, né? Então, eu me lembrei desse caso dela, dessa história. Eu só não lembro, eu não estou com o livro aqui, eu não lembro qual é a história dela. Depois eu vou lembrar para depois você colocar no, na descrição do vídeo, né? Para as pessoas darem uma olhada, porque é bem interessante essa história, né? Porque, como você falou, às vezes a pessoa acha que está fazendo um bem, porque não queria desonrar, não queria, ela no caso, não queria desonrar a família dele por ele ser casado, ser um bom pai, né? Mas o que ela está fazendo é uma violação das leis divinas, né? Então, aquilo ali, e ela já repete, né, de outras encarnações, ela já tem esse histórico, né, de suicida. Então, não é isso? Que ela já tinha no passado cometido suicídio, né? Então, ela Falou. está Eu tenho repetindo. um spoiler que isso vai acontecer, vai aparecer só no próximo capítulo, mas para a gente entender melhor, né? É, enfim, ela vem cometendo os mesmos erros. Isso é bom para a gente entender também, assim, a lição que nós também cometemos os mesmos erros. A gente vem de encarnação em encarnação cometendo os mesmos erros. A gente precisa. É isso que é difícil, né? Quando a gente abrir os nossos olhos e perceber, será que eu estou cometendo os mesmos erros? Porque saber que a gente comete erros, a gente sabe, mas será que são os mesmos erros das outras encarnações? Será que a gente não está na hora da gente fazer uma mudança, né, de comportamento, sei lá? Como eu falo para você, as lições do Manuel Filomeno de Miranda, elas são de vida real, né?
mostrando a gente vida real. Era isso que eu ia falar. É isso mesmo, você lembrou bem, eu não estou lembrado dessa história do jovem, mas será que esse casal aí viu Romeu e Julieta e aí se baseou na história de Romeu e Julieta, porque, né, foi muito antiga, né? Tipo, isso mesmo, foi Então, mesmo assim, pois é, meio, mas então, meio inspirado, né? olha, se uma pessoa aí a gente quer Eu devia ter até uma moda, assim, né, de isso, fazer esse isso que eu ia falar agora. A naquela gente, época. naquela época, inclusive do Romeu e Julieta, isso era uma coisa que não era explicada, né? Não tinha nem, não tinha tido Kardec para Ninguém mostrar. sabia da vida futura. Ninguém sabia de nada, só esses temores, temores, vai para o inferno, vai para o céu, coisa e tal. As pessoas não entendiam bem, então tem esses atenuantes, esses agravantes, né, que a gente sabe que são levados em conta. E no caso desses dois aí, combinaram, achando que vai encontrar depois, e não, cada um tinha seu espírito, né? E aí não encontra porque cada um tem uma vibração, e é isso mesmo. É, é uma situação que a gente não tem como avaliar, a gente sempre lembra que não temos como julgar nada de ninguém. Nunca. Porque primeiro que a gente não temos nem que falar nada que a gente não nem sabe quem que a gente foi, o que que a gente já fez. Mas de qualquer maneira, cada pessoa é um espírito que tem uma história. A trajetória dele, nesses milênios, gente, nós não temos só a idade que a gente tem, nós temos milênios. Sabe lá o que é isso? A gente sabia que a gente já está vindo de milênios, no mínimo uns 2 a 3 milênios, no mínimo, isso aí eu botando por baixo. Então, assim, essas experiências nossas, no caso dela aqui, falou que ela foi na vida anterior, porque a expiação vai estar sendo nessa agora, que seria, né, para ela passar e ir embora com 6 anos. É, mas assim, tem gente que tem, que vai para frente, para frente. Nos casos do Céu e Inferno, tem um capítulo só sobre suicidas, que deve ser nesse, onde a Carla está citando aí, que deve estar esse relato nesse. Depois também vou procurar. E, no caso, a gente não pode julgar. Vou continuar o texto para a gente ver se a gente consegue avançar mais um pouquinho, que agora vão aparecer outras circunstâncias, outros fatores, né? Então o pai dela tá lá, ao quebrado. No caso, que a força que o Bezerra deu a ele, ele se sorgueu com dificuldade. Enquanto o rio das lágrimas lhe fluía dos olhos, que estava chorando, né? Como o doutor Bezerra falou, deixa ele chorar, que é bom. Ele falou para a companheira, semi-desfalecida: aceitemos com humildade o irrecusável e trágico acontecimento, confiando em Deus e intercedendo pela filha infeliz. E a mãe fala para ele, um pensamento espírita, né? Não me revolto. Dói-me a forma da evasão. Logo pelo suicídio é que a perdemos. Onde ela pôs a razão, Deus meu? Não sei se suportarei carregar essa desdita. Ajuda-nos, Senhor da vida. Aí o médico que atendeu o casal no necrotério, acostumado aos dramas do cotidiano, deixou-se envolver emocionalmente. Nesse momento ele ficou mais receptivo. E aí o Bezerra, telementalizando esse médico, fez com que ele falasse para os genitores, que estavam de alma esfacelada. O suicídio é a culminância de um estado de alienação que se instala sutilmente. O candidato não pensa com equilíbrio, não se dá conta dos males que o seu gesto produz naqueles que o amam. Como perde a capacidade de discernimento, apega-se-lhe como única solução, esquecido que o tempo equaciona todos os problemas. Não raro, melhor do que a precipitação. A pressa nervosa por fugir, o desespero que se instala no íntimo empurra o enfermo para a saída sem retorno. Aí ele dá um recado para os pais em relação à filha. Recordem-se dela nos seus momentos juvenis, na felicidade, sobrepondo essas ocorrências. Todos os dias de encantamento que devem pesar mais do que os momentos atuais na balança do amor. Religiosos que são, considerem-lhe a alma e refugiem-se na fé. Então, à medida que a calma foi sendo restaurada, Dr. Bezerra convidou o Miranda para visitar a sala de necrópsia, onde se encontrava o cadáver. E exposto e examinado, o patologista constatara a presença do veneno que, rapidamente, ceifara a vida orgânica da jovem. E aí o Miranda vai falar que, atada aos despojos, a jovem estava atada, né, presa aos despojos, que se exauriam com vagar apesar da brusca interrupção vital pelo suicídio. Ali encontrava-se a pobre equivocada, somando as dores do tóxico corrosivo
as dilacerações produzidas pela autópsia. Então, olha só como é que a pessoa sente tudo. Ela estava sentindo as dores do veneno por dentro dela e a faca cortando ela na autópsia. Olha que sensação, para tu ver como é que ia muito pior, né? A pessoa está ali nessa situação, porque ela vai sentir tudo que o corpo está sentindo. Está presa ali no corpo. Mas ao lado, vigilante e triunfal, aguardando-a e alegrando-se com o sofrimento da atormentada, encontrava-se cruel obsessor, que não escondia os sentimentos de impiedade, nem os propósitos que acalentava a respeito do prosseguimento da vil planificação. Que ele estava pensando o que ele ia continuar fazendo, já que ela estava ali pronta para ele carregar, pegar ela. O doutor Bezerra falou para o Miranda: aí está o pobre corresponsável pelo trágico desfecho deste drama de longa duração. Referiu-se o doutor Bezerra defrontando o algoz. Assim, a pobre irmã conduz alguma atenuante. Ela retorna à nossa esfera como suicida assassinada. Induzida à solução que não conseguia pagar, ela é responsável por aceitar-lhe a inspiração infeliz e vitalizá-la até chegar, né, a ocorrer. Quando ela deveria reagir, valorizando os dons da vida e preservando-a a qualquer custo. Todavia, é igualmente vítima por haver sido empurrada ao abismo por uma inteligência lúcida que lhe planejou a desdita e pôs-se vigilante, aguardando o momento para agir com impunidade. Agora, aguarda, antegozando a vitória e esperando prosseguir na intermina vingança. A alucinação a que o ódio reduz o ser não tem limite. Oremos por ambos, a fim de os ajudar. Então vamos rezar pela menina e pelo obsessor. E aí o Miranda diz que eles concentraram profundamente, suplicamos a misericórdia paternal de Deus para todos nós, e, especialmente, para aqueles irmãos que o infortúnio ligava com vigorosos laços. Aí a sala inundou-se de tênue claridade, que decorria da vibração do amor e da prece, produzindo inesperado mal-estar no perseguidor e nos outros ociosos de vampiros de vigília, que saíram blasfemando enfurecidos. Acercando-se mais do cadáver, junto ao qual, semi-ligada, a moça se debatia em irrefreável desespero, o benfeitor aplicava-lhe energias desimantadoras para o espírito, enquanto o induzia ao sono, que foi conseguido depois de extenuante esforço do agente hábil. Ficou ali esforçando o doutor Bezerra. Aí ele fala para o Miranda: temos que deixá-la vinculada ao corpo por algum tempo. Ela preferiu este áspero caminho para aprender a ser feliz. Como não há exceção para ninguém, podemos atenuar-lhe as dores excruciantes. Porém, a libertação é sempre conquista pessoal. Voltemos aos pais. Aí ele agora vai lá para o lado do então os pais. A esse tempo já havia no casal um estado melhor da alma, né? Posteriormente, quando o cadáver foi liberado, em razão do laudo médico do atestado de óbito, o genitor ali mesmo tomou providência junto a um agente funerário que se encarregou das atividades compatíveis, removendo o corpo para o velório. A notícia passou a ser veiculada e os parentes e amigos da família, surpresos, foram chegando, oferecendo os préstimos e permanecendo solidários. Imagina o susto que todo mundo teve, já que ninguém imaginava que essa menina estava apaixonada por alguém, né? Se os pais não sabiam, ninguém imaginava que estava passando na cabeça dela e era por causa de uma pessoa que ela, né? Um homem que ela estava apaixonada. E de repente todo mundo foi, mas todo mundo foi oferecer ajuda, estavam ali solidários. Aí o Miranda fala que à noite, em festival de estrelas e de esperanças, contrastava com o ambiente fúnebre onde nos encontrávamos. Desencarnados solícitos, incluindo familiares e beneficiários da generosidade cristã do irmão Fernandes, que ele ajudou, né, que agora estão desencarnados, estão ajudando ele também, vieram amorosos, igualmente participando do acontecimento lutuoso e contribuindo em espírito em favor da pobre suicida como dos seus pais. Num momento, vimos chegar nobre senhora, que, tomada de emoção, resignada, ajoelhou-se diante do ataúde e orou, com unção e beleza, aureolando-se de safirina luz. Aí o Bezerra fala para o Miranda: trata-se da avó paterna, que a precedeu no túmulo há muitos anos, mas que a embalara nos braços durante a sua primeira infância
e acaba de ser informada do transe que se abate sobre o lar do filho. Observemos. E aí a senhora, preservando o hábito de sua antiga religião, que não diz qual que é, depois de orar e contemplar, desolada, a neta adormecida e fixada aos liames do emotório material, vendo o mentor, acercou-se com respeito e indagou: Pode-se fazer algo mais, amoroso guia? E o Bezerra fala que não. O possível já está realizado. A nossa menina repousa após a primeira refrega. Confiemos em Deus e aguardemos, orando. A desencarnada, né, essa senhora, aproximou-se do filho, que é o Joaquim, né, e tocando-lhe a testa, facultou-lhe facultou-lhe vê-la e ouvi-lo. Então ele escutou a mãe e viu a mãe, né? Com palavras repassadas de fé e restrita confiança no Senhor, exortou-o à coragem, informando que a filhinha, amparada, dormia a fim de seguir o ritmo das leis. Então, veja bem, ela vai seguir o ritmo das leis. Todo mundo, ninguém merece nada especial. Porque a afluência espiritual de amigos dedicados de ambos os lados fosse expressiva, fomos convidados, o doutor Bezerra chamou o Miranda para sair um pouco do recinto. Eles foram lá para fora, aspirando o ar brando e levemente perfumado da noite. Aí o Miranda está, né, como sempre, né, curioso. Então o Bezerra já chamou ele lá para fora para conversar com ele, né? Ele fala, a minha curiosidade mal podia ser contida ante o interesse de conhecer mais para estudo e o próprio aprimoramento. Alguns lances ou detalhes daquela vida interrompida bruscamente em razão da afetividade mal dirigida. Respeitando, porém, o silêncio do bondoso, discreto e sábio mestre espiritual, aguardei o momento que fosse oportuno. Passei a meditar acerca das tramas que urde o destino programado por cada ser. A impaciência, a irritação, as imperfeições morais respondem pelos danos de demorado curso que se instalam nas criaturas. São eles agentes fecundos da morte, arrebatando mais vidas do que o câncer, a tuberculose e as enfermidades cardíacas somadas, pois que são responsáveis pelo desencadeamento da maioria delas. Então, essas perfeições morais, elas desencadeiam nossas doenças, né? Fatores intoxicantes perturbam o equilíbrio emocional e orgânico, psíquico e físico, facultando a instalação de doenças. Rebelde por instinto, indomado, o homem prefere a reação imediata à ação cautelosa, toda vez que tem os seus interesses prejudicados e até mesmo nos momentos que considera felizes. Sem o hábito salutar de meditar antes de agir, complica situações fáceis, gerando futuras dificuldades para si mesmo e para os outros. As disciplinas morais e espirituais são tão necessárias para o espírito quanto o alimento e o ar são para o corpo. E aí eles foram se aproximando de um parque arborizado. O benfeitor convidou Miranda para se sentar, que é a hora que eles vão conversar no próximo capítulo, né? E a magia da noite dominava-me, acalmando-me as ansiedades e falando-me sem palavras da beleza da vida que pulsa, majestosa, em toda parte. Então terminou o capítulo 24. Vamos aos comentários. Então aqui nesse pedaço que ele fala, até eu que esse comentário até é meu mesmo, porque ele vai falar para recordar da menina nos seus momentos juvenis, na felicidade, nos dias de encantamento. E isso tem que pesar mais do que o momento atual, ou seja, daquilo que aconteceu, na balança do amor. E aí eu tenho uma experiência que, inclusive, né, lá na congregação que a gente faz a prece para os desencarnados, fui fazer logo assim, um tempo depois da minha sogra ter falecido, fui fazer prece para ela. E aí o recado que ela deu, que eu achei interessante, depois eu fui aprender, foi o seguinte, porque ela ficou quase um mês no hospital. E ela foi definhando, ela ainda estava com praticamente, já tinha feito 100 anos, porque era 99, mas na verdade ela tinha 100. Então imagina, né, aquele estado da pessoa finalzinho, já nas forças e o muito tempo internado, tomando muito soro, ela já estava muito fraquinha e foi ficando, definhando, aí a gente olhava, né? A pessoa olhava, tadinha desse jeito. O que aconteceu? As pessoas ficavam pensando assim, ah, tadinha, né? Sofreu tanto, ah, tadinha. E né, o primeiro pedido que ela fez na prece, quando eu fui, ela falou assim, peça que lembrem de mim com saúde. Porque quando lembra dela muito doente, coitadinha, ela sente.
Entendeu? Então, assim, é muito importante que quando a gente tem um ser, que nosso ente querido, qualquer um que a gente saiba que faleceu e sabe que a pessoa sofreu muito, e se você vai visitar a pessoa, não lembrar da pessoa ali muito ruim, muito mal. Lembra dos momentos felizes, que é o que ele pede aqui, ó. Dos momentos quando ela não era juvenis, tinha felicidade, tinha dias de encantamento. Isso que nós temos lembrado, dos bons momentos que passamos com aquelas pessoas que nós temos o carinho, o amor. Porque se você ficar lembrando dos maus momentos, inclusive vai afetar o espírito. E o espírito fica se sentindo mal. Ele fica recebendo aquela energia. As pessoas se lamentando, né? E ficam ali, coitada, isso. Apesar de tudo, com a idade que estava, com tudo, né? As pessoas só lembravam, quem ia lá, lógico, visitar, daquele sofrimento que ela teve. Então, é para não comentar isso. E é para pensar, e toda vez que começar a lembrar disso, lembra dos momentos que a pessoa estava, dos momentos bons que você passou com ela. Isso é super importante. E eu tive esse recado na prática. Bom, na referência temos o livro Religião dos Espíritos, de Emmanuel Chico Xavier, no capítulo 48, que tem a fala sobre suicídio. Foi uma reunião pública, dia 3 de julho de 59, eu não era nem nascido ainda, que eu nasci em novembro, a questão 957. Então vamos ver o que que Emmanuel fala. No suicídio intencional, sem as atenuantes da moléstia ou da ignorância. Então, no intencional, aquele que você programa para fazer, vou fazer assim, vou tomar isso, vou fazer, chegar até a hora, vou pegar a corda, isso é um suicídio intencional. Sem atenuante da moléstia ou da ignorância. Então, a pessoa também pode, como a gente estava comentando, né? A pessoa não sabe, não tem noção do que é, né? E outra, uma moléstia que ela poderia ir aos poucos, uma morte natural. Esse que no caso, o suicídio intencional, tem que se considerar não somente o problema da infração ante as leis divinas, que é uma infração da lei de Deus, mas também o ato de violência que a criatura comete contra si mesma, através da premeditação mais profunda, com remorso mais amplo. Então, quanto mais você premeditar e que se calcule como é que vai fazer o crime, seja qual for, você vai ter um remorso muito maior depois, né? Lá no plano espiritual. Atormentada de dor, a consciência desperta no nível de sombra a que se precipitou, suportando compulsoriamente as companhias que elegeu para si própria, pelo tempo indispensável à justa renovação. Então, o que quer dizer aqui? Que ela vai acordar, essa menina no caso, vai despertar no nível de sombra que ela se precipitou, porque ela sai dali e entra num estado pior ainda, né? E vai dar de cara com quem? Com o obsessor. E vai ter que aqui coloca suportando quando acontece isso. Compulsoriamente as companhias que elegeu para si próprio. Ela já tinha essa companhia, que era, não sabemos a história, vamos saber depois por que que ele estava ali querendo que ela né, tirasse a sua vida, e no caso, ela vai ter que suportar essa companhia. E pelo tempo indispensável a sua renovação. Então não sabemos de quanto tempo é. Contudo, os resultados não se circunscrevem aos fenômenos de sofrimento íntimo, porque surgem os desequilíbrios consequentes nas sinergias do corpo perispiritual, com impositivos de reajuste em existências próximas. Então, o que a gente viu? O espírito fica perturbado, está sofrendo e ainda tem junto aquela dores que está sentindo, junto com o que está acontecendo no corpo. Então, um desequilíbrio total, né? Perturbação total. É assim que após determinado tempo, aí no caso também vai ter o impositivo de reajuste em existência próxima, ou seja, numa reencarnação vai ter que reajustar. E aí ele continua, Emmanuel continua. É assim que após determinado tempo de reeducação, nos círculos de trabalho fronteiriços da Terra, ou seja, no plano espiritual, você vai aprender, vai estudar e vai trabalhar para poder ter condições para reencarnar novamente, porque não é assim, sai de um e entra no outro, que aí é que a pessoa não tem preparo nenhum mesmo, né? Então ele coloca que depois de um tempo de reeducação, nesses trabalhando, estudando, os suicidas são habitualmente reinternados no plano carnal, em regime de hospitalização na cela física. Ou seja, toda doença, tudo que ele trouxer é um tratamento. A cura dele é passar por aquilo tudo, por todo aquele sofrimento no corpo, né? É uma hospitalização do corpo, porque aí ele vai se curando. E isso que lhe reflete as penas e angústia na forma de enfermidades e inibições. E aí o Emmanuel vai
colocar aqui alguns casos, não é que todo mundo vai ser assim, ele vai colocar algumas coisas que acontecem. Ele diz que vai ser fácil, desse modo, identificar no berço em que repontam, quando aparece uma criança, né, já com algum problema, né, entremostrando a expiação a que se acolhe. Os que se envenenaram renascem trazendo as infecções do aparelho digestivo, as doenças do sangue, as disfunções endócrinas. Os que incendiaram a própria carne amargam as arguras da ictiose ou do pênfigo, até aquela doença que a gente chama de epidemose bolhosa. Existe uma instituição que acolhe essas crianças e pede ajuda para pagar os remédios, chama Borboletas, Jardim das Borboletas, que se vocês procurarem, quiser procurar para ajudar e ficar no Instagram, elas pedem que a gente pague o remédio das crianças. E quando aparecem as crianças, a gente morre de dor só de olhar. O corpo todo, como se tivesse sido todo queimado, e precisa passar as pomadas, e as crianças sofrem essas dores, nascem já e continuam, dá um certo tempo. Tem poucas que vão muito, né, que viram adultas, mas ficam algumas, mas sofrendo, porque incendiaram a própria carne. Não quer dizer que todo mundo que se botou fogo no corpo, na outra existência, vai nascer com essa epidemia bolhosa. Mas existe uma grande correlação, né? Uma grande chance. Aqueles que se asfixiaram, seja afogado, ou na corrente de gás que coloco aqui, né, se ligar o gás e deixar ficar, morrer com gás, eles exibem processos mórbidos das vias respiratórias, como enfisema ou cistos pulmonares, no caso também o câncer aqui, né, que ele quer dizer. Os que se enforcaram carregam consigo os dolorosos distúrbios do sistema nervoso, como neoplasias diversas, paralisia cerebral infantil, os que estilhaçaram o crânio ou deitaram a própria cabeça sobre rodas, no caso aqui naquela época tinha de botar, de se jogar no trilho do trem, né? Que tem muitos relatos, até no livro Memória do Suicida tem um relato de um que tá dando até a mensagem, a comunicação para eles. Ele foi destruído, se jogou no trilho do trem, foi para trem, passou em cima, então tem gente que bota só a cabeça. Ele coloca que estilhaçou o crânio com a bala, né? Que muitos dão um tiro na cabeça. Eles podem experimentar desarmonia como cretinismo, que é o que se chamava naquela época. Cretinismo, que hoje que virou depois do cretino, e idiotismo, que virou uma ofensa de idiota, que são duas doenças que eram chamadas por esses nomes, que seriam de um distúrbio, né, mental que tinha. E os que se atiraram de grande altura reaparecem portando os padecimentos da distrofia muscular progressiva ou da osteite difusa. Então, aqui o Mano deu alguns casos, alguns exemplos, e ele vai dizer que, segundo tipo de suicídio, direto ou indireto, surgem as distonias orgânicas derivadas, que correspondem a diversas calamidades congênitas, inclusive a mutilação e o câncer, a surdez e a mudez, a cegueira e a loucura, a representarem terapêutica providencial na cura da alma. Então, todos esses problemas orgânicos congênitos, eles são, na verdade, uma terapêutica que vão providenciar, que vai curar a alma. Juntos semelhantes quadros de provação regenerativas, porque é para regenerar, né? Funciona a ciência médica, por missionária da redenção, conseguindo ajudar e melhorar os enfermos de conformidade com os créditos morais. Porque tem uns que vão tomar remédio, vão fazer tratamento e não vão melhorar. Porque eles não têm crédito moral ainda. Eles ainda estão ali, mas lá por dentro o espírito tá meio que tá, né? Pode estar ali naquela expiação e ainda está revoltado por dentro, né? Ele não está falando, mas a gente não sabe. Então, de acordo com o grau de maturidade do espírito, né? Da, da moral do espírito, ele vai poder se melhorar com a medicina, né? E, e de acordo com esses créditos morais que atingiram ou que eles possuem, no caso, que atingiram, ou segundo o merecimento de que disponham. Merecimento no sentido de mérito, porque eles se esforçaram para melhorar. Vieram, reencarnaram, aceitaram vir com essa expiação e agora tem mérito para poder passar por aquilo e ter a ajuda da medicina, de se melhorando, podendo, né, conseguir, que não andava direito ou se não tinha problema no motor, consegue já se locomover um pouco. A gente está vendo aí a medicina com vários hoje em dia com vários tratamentos que conseguem a cura de algumas coisas que a gente achava que não tinha. Então, o recado para nós: guarda, pois, a existência como dom inefável, porque teu corpo é sempre instrumento divino, para que nele aprendas a crescer para a luz e a viver para o amor, ante a glória de Deus.
E agora, na hora que eu vai falar que o patologista constataria a presença do veneno que ceifara a vida orgânica da jovem, só para reforçar que, quando ingeriu o veneno, ela causou danos ao trato digestivo, né? Desde que vai tomando veneno, sendo muito forte e tudo. E dessa forma, ela afetou o perispírito. Quando você causa um mal, uma lesão no seu perispírito, você danifica o perispírito e desequilibra a sua forma perispiritual. O perispírito ele é chamado de modelo organizador biológico, ele é chamado MOB do corpo, né? Então isso quando você danifica ele, você repercute na formação do seu próximo corpo. Quando você reencarnar, você tinha lesado ele, você só vai consertar quando reencarnar de novo. Ele já nasce com um probleminha. E é aí que a gente vai ver essa correlação entre uma pessoa que tem uma cicatriz, uma doença que for, né? Que venha, mas vai olhar lá na outra existência. Você vai achar direitinho. E esses relatos são muito importantes que a gente vê, né, naqueles casos de estudos do professor Ian Stevenson, que ele tem vários desses casos. A pessoa morreu com tiro, não sei o que lá. A criança nascia, tá lá com a cicatriz no lugar daquele que a criança vai falar e ele reconhece quem é que foi que reencarnou, qual é o espírito que reencarnou, vai lá na casa da pessoa, confirma tudo e vê lá, tem uma cicatriz no lugar da morte anterior. Muito interessante, né? Eu não li o livro, mas eu já escutei vários casos que estão escritos nesse livro. Tenho até vontade de ter ele depois para estudar. Bom, para terminar aqui, porque já está terminando as referências, tem o livro Evangelho segundo o Espiritismo. Quando a gente pode fazer a prece por alguém que acaba de morrer, isso é muito importante, lembrar que a gente pode fazer oração e deve, né? No livro Sem Inferno, toda hora eles avisam, fala, né? E os que estão dando os relatos lá, né? Na hora que vai fazer a experiência lá na Sociedade Parisiense, eles vão e pedem, orem por mim, orem por mim. Então, tem que lembrar que a eficácia está na sinceridade do pensamento e não na quantidade de palavras que você estiver falando na prece. As preces elas ressoam em torno do espírito, faz aquela, né, magnetização, vai falar aqui, e que as ideias dele não estão confusas. Então, através de uma prece sincera, que é uma magnetização espiritual, você provoca uma dissolução mais célere do fluido perispiritual. Isso ajuda, inclusive, a que o fluido seja logo absorvido, né? Para que ajudar nessa desligamento. E no caso, quando a gente está falando aqui que os estudos, né, de Kardec, que Kardec fazia, através da evocação também, que ele chamava os espíritos para dar a manifestação lá, quando ela é conduzida com sabedoria e prudência, ou seja, nos estudos, né, naquela época que eram feitos para instrução juntamente com palavras de benevolência e encorajamento para os espíritos, chamavam o espírito, conversavam com ele, e aí você consegue tirar ele desse torpor, ajuda ele a se reconhecer mais rapidamente, né? Se ele sofre, estimula nele o arrependimento, que é uma maneira, a única maneira de abreviar os sofrimentos. Então, agora que eu vou falar só rapidamente sobre o que é o fluido vital, né? Que às vezes a pessoa a gente esquece tudo, a diferença de fluido para vital e para essência e princípio. Vamos ver. O fluido, ele é uma modificação do fluido cósmico universal, que é a substância que sustenta toda a vida orgânica do universo, tá? O fluido cósmico universal e o fluido vital, ele é a substância que sustenta a vida orgânica. Então, no corpo nosso, nós temos o fluido vital que sustenta a vida orgânica. Aí, isso foi um vídeo do Elahá, que eu tirei essas informações. O que acontece com o fluido vital na hora da morte? Dependendo do gênero de morte. Numa morte violenta, por exemplo, acidente, a pessoa jovem, ela pode desencarnar com muito fluido vital, que a vida orgânica está em plenitude. Mesmo sendo na época que ela desencarnou, ela tem ali ainda, porque estando muito jovem no caso, né? Ela teria essa vida orgânica bem, não tá fraquinho, já velhinho, fraquinho, né? E aí os benfeitores vão lá e retiram o resto do fluido vital. Ajudam a fazer esse trabalho, lógico, já falei, de acordo com o espírito, e esse espírito vai para o mundo espiritual para continuar. Mas aí sem o fluido vital, porque você não tem que ficar com o fluido vital depois que você não está mais vivo no planeta, aqui no corpo. Está vivo lá no plano espiritual, lá não precisa de fluido vital. Então, precisa esgotar o fluido. Para quê? O quê? Quando o espírito esgota esse fluido vital, ele retira a sensação da materialidade, que está associada ao fluido vital. Eu achei isso muito interessante quando o Elahá falou, porque eu não me toquei com isso, né? E nunca tinha lido isso, que a pessoa, quando está com fluido vital, ela fica com a sensação de materialidade, que, lógico, está associada ao fluido vital, que dá a vida ao encarnado. Então, se você retira, ele logo se solta, se desprende mais fácil.
e vai para o plano espiritual mais fácil, né? Agora, os espíritos que são ligados aos prazeres da matéria, ou qualquer outro tipo de apego que eu já falei, que é a vida material, eles querem permanecer junto aos encarnados, querem ali aproveitar da vida de encarnado. Então eles precisam captar fluido vital para sentir, sentir melhor as sensações da vida material. Então, alguns espíritos ficam juntos encarnados, como por exemplo, os alcoólatras, perto de alcoólatras estão aqueles espíritos que bebem também, e ficam ali juntos, absorvendo, aspirando aquele álcool e junto também aspirando o fluido vital. E a lenda dos vampiros, que é interessante, ela surgiu disso, da busca de fluido vital pelos desencarnados. Você para parar para ver, né? O vampiro é um desencarnado, fica ali, na verdade, mostra que era o sangue, mas é uma correlação com o fluido vital. É aí que surgiu a lenda dos vampiros, né? Foram criando, porque alguém com algum tipo de evidência, né? Deve ter visto, e aí começou a se inspirar e foi escrevendo. E aí foi surgindo a lenda, e depois foram escritos os livros, né? No livro Obreiro da Vida Eterna, eu até já comentei um pouquinho, o André Luiz narrando a desencarnação de Dimas. O padre vai falar, como eu falei, ele está falando ali, junto do corpo do Dimas. Nossa função, acompanhando os despojos de Dimas, não se verifica apenas no sentido de exercitar o desencarnado para os movimentos iniciais da libertação. Então, junto dele, porque ele também tinha feito muito bem, né? Acho que ele era espírita. Destina-se também à sua defesa. Aí que ele fala aquilo que eu coloquei. Nos cemitérios tem uma compacta fileira de malfeitores atacando vísceras cadavéricas para subtrair os resíduos vitais. E ele comenta, não é para admirar, porque o Evangelho, descrevendo o encontro de Jesus com endemoniados, refere-se a espíritos perturbados que habitam entre os sepulcros. Então Jesus já falou que existem espíritos que ficam no cemitério, ali, habitando entre os sepulcros. E aí ele vai cuidar desse endemoniado, que no caso chamava assim antigamente, e fazendo lá o que ele sempre fez, né? E ensinando, tentando ensinar lá para os apóstolos, mas ele fala que tem esses espíritos que habitam nos cemitérios. Bom, aí o André Luiz fala que logo após, antes os olhos deles atônitos, que é a primeira vez que ele via, né? Tá no quarto livro do André Luiz, né? O brilho da vida eterna, o Jerônimo se inclinando piedosamente sobre o cadáver do Dimas e, através de passos magnéticos longitudinais, extraiu todos os resíduos de vitalidade, todo o fluido vital, dispersando-os em seguida na atmosfera comum para que entidades inferiores não se apropriassem dele. Então, porque ele tinha merecimento, ele recebeu esse tratamento. Agora, no caso da morte violenta, o Elahá vai colocar, no caso dos suicidas, caso de morte violenta pelo suicídio, os benfeitores não retiram o fluido vital do corpo. Por quê? Porque fazendo assim, essas lembranças, eles fazem para que essas lembranças fiquem vivas no espírito. E com isso eles não queiram repetir isso na próxima reencarnação. Mesmo fazendo isso acontece, que a gente viu no caso de hoje, né? Mas deixa que o espírito vai sentir aquele preso no corpo, vai sentir a decomposição. E aí, quem sabe, na próxima ele consiga ter uma lembrança do espírito em algum momento e ele não pratique o suicídio. E tem uma diferença para lembrar, que fluido vital é diferente do princípio vital. Isso é uma coisa que todo mundo confunde, eu sempre, na hora de explicar, também confundo. Agora eu gostei desse conceito que é, o princípio vital não é a substância, o fluido vital é ali, está dentro, dando a vida. O princípio vital significa o princípio da vida, é a capacidade da vida da vida se manifestar. Então é um sentido mais filosófico, entendeu? Não é um fluido, o princípio vital ele é a capacidade da vida se manifestar. Também não tinha ouvido falar isso assim ainda e eu gostei desse conceito. Bom, vamos parar aqui, porque agora só tem rapidamente, eu falei tanto, tá pra gente falar, alguém perguntar alguma coisinha e a gente fechar. Quem tem alguma dúvida, ou comentário, vamos comentar aí, tem 5 minutinhos. Vai lá não, Carla. Então a gente tem aqui o seguinte, muita coisa pra gente ver. Eu só queria fazer um comentário que eu lembrei desse Ai, livro, esse episódio do Obreiros, ah, que o André Luiz ele descreve, né?
o estado do cemitério, né? Dos espíritos muito agitados, quando chega um enterro, né? E eles comentando, né? Chegou mais um, não sei o que lá, né? Como se fossem marginais, né? Ali no entorno, me lembrei desse episódio. E quando eles chegaram, aí eles não se aproximaram, porque tinha esse grupo do André Luiz, esses trabalhadores, porque eles tinham, o, o falecido tinha essa missão com eles também e tudo mais, eles tinham essa missão de fazer justamente essa finalização, né, do fluido, né? Muito interessante. E muito interessante a descrição que o André Luiz fez do ambiente, gente. Então, imagina, a gente tem que estar sempre em prece, né, nesses ambientes, né? E aí a gente já viu, né, Sultane, tem um grupo de cômico, vamos botar entre aspas, muitas aspas, cômico, umas mulheres que estão brincando nos cemitérios, porque elas não acreditam, elas dizem que não tem nada lá, fazem brincadeiras, é, assim, ao nosso ver, bastante desrespeitosas, né, ao ambiente, né, um ambiente que requer o respeito da gente, a gente tem que estar ali em prece, não fazendo aquele tipo de brincadeira, e elas têm um humor, mas eu acho que ali não é um local adequado para aquilo. Mas enfim, né, gente? Cada um trabalha, pensa e crê do seu jeito e tá tudo bem, né? Cada um vai responder por si. É isso aí, cada um com o seu cada um, porque elas estão fazendo as brincadeiras, né? Não está aí no Instagram, nem lembro mais o nome, mas você me passou e a gente ficou impressionada. Fazem piada em cima de túmulos e fazem ironia com o que está acontecendo, com o tipo das coisas de cadáveres e coisa e tal. Fazem umas piadas lá. Eu me lembro que eu vi uma vez só, também depois não vi mais. Mas é uma coisa super importante. A gente está, quando vai ao cemitério, no velório que for, muito tempo, o tempo todo em prece, muito atento, porque nós também recebemos aquela influência dali. Não é só quem está desencarnando, não. E nós vamos ficar ali naquela energia que, se você deixar envolver, você não sai bem. Você não sai muito bem. Então temos que estar ali em prece, pedindo por todos e nos protegendo. Eu costumo fazer até imaginar uma proteção ao meu redor de vibrações, porque se você for no cemitério e não prestar e não tiver com essa vontade de irradiar bastante oração para todos, fica difícil, né? Você também não vai sair muito bem. Agora tem outra coisa que você falou, o negócio do capítulo da saída do André Luiz do cemitério, ele vai contar um monte de coisa. Se eu não estou confundindo, ele vai contar vários casos. Então, assim, é super legal assistir. Mas a gente, é bom ler o livro, né? Tem que ler o livro todo para poder acompanhar. Um dia nós vamos chegar lá, quando a gente terminar essas. Meu projeto é que, se Deus permitir que a gente continue os estudos, a gente vai terminar o Manuel Filomeno de Miranda desses livros dele de obsessão, e vamos começar a entrar no livro do André Luiz, porque são fascinantes todas as histórias. E não dava para a gente ficar muito de conversa, que já faltam 2 minutinhos para a gente terminar. Então, Carla, você faz a oração final para a gente terminar? Vamos lá. Vamos agradecer a Deus por esses momentos de estudo, de concentração. Que Jesus abençoe nossos propósitos de aprender, que a gente possa ter a capacidade de espalhar esse conhecimento através das nossas ações, que a gente possa melhorar cada vez mais. Que Deus, Jesus, Francisco de Paula, abençoe a nossa amiga Sultane nesse estudo, nesse trabalho incansável e trabalho duro para que esses estudos aconteçam com tanto afinco. São tantos livros já estudados aqui no nosso canal, né? E que eles continuem. Que Jesus abençoe a todos nós. Graças a Deus. Graças a Deus. Esse já é o nosso 10º livro. Nós estudamos 4 da transição e já estamos no 6º desse.
Vamos seguindo em frente. Enquanto permitir, a gente vai. Lembrando que nós vamos ter semana que vem o penúltimo capítulo e no dia 28 o último. Depois, na época, eu vou lembrar vocês. Dia 21 nós vamos ter uma paradinha. E vamos passar para o outro livro, que eu daqui a pouco também eu aviso no grupo, vou botar o PDF na época do descanso, né? Do dia 21 aí na semana de descanso, eu já vou mandar para o pessoal já vendo o livro, quem tem, quem não tem. E na próxima terça nós estamos aí, dia 14, para o capítulo 25. Aí vamos saber o resto da história e vamos fechar o assunto aí da história da menina. Gente, boa noite. Beijo para vocês todos. Até semana que Boa vem. noite, Boa Boa noite. obrigada, noite, por gente. mais Até uma semana. vez. Boa Obrigado. noite, pessoal. Boa Boa noite. noite.